Bom dia. Já agradeceu ao Senhor pelo seu dia hoje? Já agradeceu ao Senhor porque você acordou, levantou, caminhou? Já agradeceu ao Senhor pela sua casa, pela sua cama quentinha? Já agradeceu ao Senhor? Então, as misericórdias do Senhor, né? Estão se renovando mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de estar na presença do nosso Deus, né? Mais um dia que o Senhor Jesus nos coloca de pé, né? Coloca a sua mão sobre nós para que a glória do nome do Senhor ela se manifeste, né? E nós estamos aqui, né? Mais um dia com uma palavra a qual Deus tem trago, né? Toda manhã uma palavra para o meu coração. E eu quero deixar no dia de hoje a palavra no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 18. O Senhor, ele falava comigo, né? Na madrugada. E eu falei com Deus, falei, Senhor, é essa palavra, né? E meu coração, ele queimou por essa palavra. Deus, ele ministrou essa palavra no meu coração. E eu creio que o Senhor vai esclarecer muitas coisas na nossa vida através dessa palavra, né? Então, vamos caminhar por essa palavra, a qual vai dizer assim, Lucas, capítulo 18, versículo 1. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, seu cafezinho, né? Já tô aqui de posto no meu cafezinho. Sabrina? Sabrina? Chamar a Sabrina para conter meu cachorro, eu começo a falar, o cachorro começa a participar da live. A palavra de Deus vai dizer assim, Lucas capítulo 18, versículo 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Olha que palavra forte, né? Combate? Não, não pode. Não pode, não. Eu começo a falar e ele começa a latir, começa a fazer as graças dele. Ele é assim, né? Mas é um doce. Quando o Senhor vem trazer para nós, né, a advertência de orar sempre, olha isso aqui. A palavra ela é específica. Aqui é específico. Deus falava no meu coração. Eu recebi essa palavra com muito temor. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava dizendo aos discípulos o quê, né? Para permanecer, dizendo a quem ouvia, a quem estava com ele ali, permanecer em oração. Nós não podemos orar um dia, orar 2 dias e depois já esquecer daquela causa, né, que nós colocamos diante de Deus. E isso muitas vezes demonstra falta de fé e às vezes até falta de cuidado, né? Falta de cuidado, porque nós colocamos diante do Senhor. Olha só, na palavra vai dizer que Daniel jejuou 21 dias, orou 21 dias em jejum e oração esperando uma resposta. Enquanto Daniel estava ali em oração, naqueles 21 dias, clamando ao Senhor, orando, se humilhando diante de Deus, por quê? A oração também ela é humilhação, é se humilhar diante do Senhor. O que é se humilhar? Reconhecer a nossa insignificância, né? Reconhecer que nós somos carne, reconhecer o lugar de Deus e o nosso lugar, né? Bom dia, Dani, bom dia, Tati, Angélica, bom dia, Eliane, paz do Senhor para vocês. O Senhor, ele deseja que nós venhamos ter essa força de oração. O Senhor deseja que nós venhamos ter perseverança de oração. Nós não podemos um dia, ontem eu pedi, hoje eu vou deixar para lá, né? A palavra de Deus diz, pedi, e dá-se-vos-á. Bater e abre-se-lhe-vos-á a porta. Ou seja, nós precisamos ser insistentes nas orações. Quando nós abrimos, né, um tempo de oração, um propósito, algo, seja uma causa, como essa mulher aqui na parábola, porque aqui está especificando. Ela estava em oração por causa de uma causa dela que ela tinha um adversário. Ela tinha alguém que estava sobre a vida dela trazendo um peso. E ela estava pedindo, não era ao pai perfeito, é um juiz iníquo. O que quer dizer iníquo? É um homem do pecado, um homem que não temia Deus. E quando essa mulher começa a insistir, ou seja, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, todos os dias aquela mulher estava ali, né? Então vamos continuar acompanhando aqui, ó. Havia também na mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Se essa mulher, ela pedia todos os dias, sugere-se o quê? Que ela estava num momento de muita angústia. Tinha um adversário trazendo algo sobre a vida dela que não era verdade. Porque se você tem certeza que você está certo numa causa, que ninguém tem como provar, só Deus pode provar,
Se você simplesmente não tem medo de chegar diante de Deus e pedir para ele julgar. A justiça não é ruim. A justiça só é ruim para quem está do lado do inimigo. A justiça de Deus, quando ela desce, só é ruim para quem está do lado do inimigo. Se você anda no caminho da verdade, no caminho da justiça, a justiça de Deus ela não é ruim, não. E ele vai dizer aqui, Jesus continua contando uma parábola, uma história, né? Ele, por algum tempo, não quis atender. Olha só, o juiz não queria atender. Era um juiz iníquo. Depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Olha, esse homem sabia que ele era terrível, né? Que ele não temia nem a Deus e nem respeitava ninguém. E ele reconheceu isso, né? Bem sei que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Ou seja, ele julgou essa causa por insistência. Não porque ele temia Deus e nem porque ele respeitava as pessoas, mas pela insistência em todos os dias aquela viúva está ali na porta dele. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Gente, imagina só. Então ele fala, então disse o Senhor, considerai que diz este juiz iníquo. Olha só, ele disse que ele não temia Deus e nem a homem algum, né? Vocês estão com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia aí? Aí ele fala assim, Jesus fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Olha isso, gente, coisa mais linda. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha esse último, vamos ler devagar. Digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Muitas vezes, as situações de injustiça que nós passamos, você já foi acusado injustamente? Você já foi acusado de alguma coisa que você fez e você não devia? Né? Tem alguém que já foi? No meu caso, sim, várias vezes, diversas, e eu não me preocupo com isso. Porque se uma mulher, a qual estava diante de um juiz de iniquidade, de pecado, que não temia a Deus e a homem nenhum respeitava, se essa mulher teve o direito dela mantido, a resposta que ela precisava mantida por causa da insistência dela, a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, quanto mais, né, o nosso Pai, ó, não nos fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. O que faz uma pessoa clamar de dia e de noite? O que faz uma pessoa estar ali em insistência em oração de dia e de noite? E eu nem vou, né? O que faz? O que faz alguém? O que leva alguém a estar de dia e de noite pedindo algo? A urgência, a necessidade, o aperto, a prova, a situação difícil. Quando há um jugo muito forte, há uma injustiça muito forte, há algo sobre a vida de alguém em que a pessoa simplesmente não tem para onde sair, ela corre a Deus, ela clama de dia e de noite. Quando ele vai dizer aqui, ó, não fará justiça aos seus escolhidos. Aos seus o quê? Escolhidos. Não fomos nós que escolhemos a ele, mas foi ele que escolheu a nós. Não foi o Senhor quem nos ordenou, quem nos escolheu, quem nos amou primeiro? Não fará ele justiça? Será que o Senhor não está vendo a injustiça que tem sido praticada contra a nossa vida? De outra sorte que se nós também formos adversário de outros, perseguindo a outros, tirando a paz de outras pessoas, Deus vai agir com justiça sobre a vida daqueles a quem nós estivermos tratando do jeito que não pode. Por quê? Porque o Senhor não nos chamou para isso. Deus nos chamou para a prática da justiça. Vocês estão entendendo? O Senhor nos chamou para a prática da justiça. O Senhor nos chamou para andar em novidade de vida. O Senhor nos chamou para ver a glória do Senhor ser manifesta, receber aquilo que Ele entrega, mas não estarmos na perseguição, não estarmos desejando que o irmão tem, não estarmos olhando e falando assim, mas eu penso dessa forma, eu ajo dessa forma e eu começar a perseguir, eu não tenho direito de fazer isso com ninguém. Assim como quando eu também sou afligido, o Senhor se levanta. O Senhor se levanta. Combate? Não, não pode. Então, o que acontece? O Senhor, ele tem prazer em responder os seus. A Tati está falando a dependência, saber que somos incapazes de conseguir nada sem Deus. Não temos condições. Nós não temos condições. E quando essa mulher, ela começa a clamar, ela começa a insistir, começa a pedir, ela começa a falar insistentemente, esse juiz julga a causa dela.
Por quê? Por insistência. Não, eu vou julgar a causa, porque senão essa mulher vai me molestar aqui. Ela vai começar a me agredir já, de tanto que ela está pedindo. Ele temeu. Ele falou, eu não temo a Deus, não temo a homem nenhum, mas pela insistência dela, eu vou fazer. E o que Deus ele diz? Essa parábola que Jesus contou estava nos ensinando a orar incessantemente. Eu coloquei hoje na mão do Senhor. Nós colocamos hoje na mão do Senhor. Continuamos todo dia. Daniel, quando ele abriu voz de oração, quando ele abriu aquele propósito, aquele clamor, nós não sabemos da forma que ele orava, mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele permaneceu por 21 dias. No primeiro dia a oração dele foi ouvida. A oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia, mas houve o que? Diz a palavra, houve batalha no céu para que fosse entregue a vitória que Daniel precisava. Houve batalha nos céus. A partir do momento que você se dobra diante de Deus, a partir do momento que você coloca diante de Deus uma causa, há batalha no céu. O céu começa a se mover, o mundo espiritual começa a se movimentar. Demônios começam a tentar impedir a sua vitória. Se você orou hoje e não viu resposta, insiste em oração. Se você começou a clamar agora, ai Senhor, não estou vendo, insiste em oração. Daniel, homem de Deus, clamando ao Senhor. Houve guerra, houve batalha. Há principados, há potestades que ele batalha o tempo todo para não ver você no lugar que o Senhor, Deus, tem falado na palavra. O inimigo ele quer o tempo todo nos colocar inimigos de Deus. Quando nós negligenciamos a nossa vida de oração, nós estamos pecando. Porque a palavra vai dizer que nós temos o dever de orar sempre. Deus ele não sugere que você ore sempre, ele ordena que você ore. Ele não sugere, ele é o Deus que dá ordem, ele é Pai. Ele é Criador e eu sou criatura. Então quando ele fala que essa mulher, esse juiz iníquo, que não temia Deus nem a homem nenhum, julgou a causa de uma mulher, uma viúva, essa mulher não tinha nem marido para poder defender ela ali, né? Ela não tinha ninguém, ela não tinha ninguém. E o que aconteceu? Ela simplesmente ficou na insistência. Quando Jesus está falando isso, ele está falando conosco. Ora, coloca diante de mim as suas causas. Quando você for apresentar suas causas diante do tribunal de Deus, continua olhando para Deus, né? Que ele está no trono, ele está no lugar de juiz e não a nós. Cabe a ele julgar, dar a sentença e entregar. E quando a Bíblia vai dizer, havia um adversário contra aquela mulher. Havia alguém, havia coisas tirando as forças, tirando o sossego, tirando a paz. Havia um adversário. Se você voltar no texto aqui, logo no início, né? Que nós estamos em Lucas, né? Para quem chegou depois, Lucas capítulo 18, versículo 1. E aí a palavra vai dizer aqui, ó, julga a minha causa, no versículo 3, ó, na parte B, julga a minha causa contra o meu adversário. Tem adversário que se levanta com você com tanta certeza que ele está certo, que você olha e fala, Deus, só o Senhor para me livrar. Já aconteceu isso com você? Comigo, sempre. Se você está na presença do Senhor, simplesmente o diabo te odeia porque você é crente. Você não vai conseguir impedir ninguém de pensar mal de você. Você não vai conseguir impedir ninguém de invejar aquilo que Deus te deu. E eu não estou aqui aumentando para ter assunto para live, porque nós não precisamos disso, né? Nós não precisamos disso. Você não vai conseguir fazer que as pessoas pensem bem de você. Você não vai conseguir moldar o pensamento de ninguém para olhar para você e falar assim, não, aquele ali é assim, não. Cada um escolhe o caminho dele, escolhe o que pensa a nosso respeito. Assim também como cada um presta conta a Deus de acordo com ele pensa. Com o que ele pensa, sai da mente, começa a descer para o coração. Desce para o coração, quando pensa que não, já virou atitude. Esse é o perigo da nossa mente estar suja contra qualquer pessoa. Deus quando fala assim, olha, eu vou julgar a sua causa, eu vou fazer algo, eu vou tirar esse adversário que tanto pesa nos seus ombros. Eu vou descer com juízo, com justiça, eu vou trabalhar, eu vou fazer justiça. O papel de juiz é do Senhor. Você não tem que desprezar, virar a cara, amaldiçoar, não. O nosso papel é permanecer no joelho e quem julga é Deus. O Senhor é o Deus poderoso que sabe e pode todas as coisas. Nós somos filhos, nós somos filhos. É Deus que conhece, a Bíblia diz, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabe até onde você pode suportar.
Deus sabe até onde você pode suportar e aguentar esse julgamento. Deus sabe até onde você pode suportar essa murmuração contra a sua vida, essa calúnia contra a sua vida, essa injustiça contra a sua vida. Deus sabe até onde você pode suportar. Tem hora que vai ficando difícil, vai ficando pesado, o Senhor fala, epa, agora é comigo. Né? Se o juiz iníquo julgou a causa de uma mulher que estava de dia e de noite pedindo a esse juiz, quanto mais ao Senhor não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite. Clama de dia e de noite também, a palavra quando fala de dia e de noite, fala de situações boas e de situações ruins. Os escolhidos de Deus, na bonança, eles são gratos e na hora da prova, eles estão dobrados também diante de Deus. Os escolhidos, os verdadeiros de Cristo, a verdadeira noiva, a noiva lavada, remida no sangue de Jesus, ela não está com Deus só no momento da bonança, no momento que é dia. Ela também, na hora da noite, das trevas, ela está diante do Senhor, colocando tudo diante dele. E Deus ministrava no meu coração e falava, se a pessoa tem Deus como juiz, se ela anda no caminho da justiça, ela vai encontrar com o Senhor Jesus. E se a pessoa tem Deus como o juiz, acabou. Pode se levantar o que for, pode ser a calúnia que for, pode ser o que for, pode levantar qualquer situação. Se Deus é o juiz, o que vai acontecer? Não precisa temer. É só insistir em oração. Se você orou ontem, continua hoje. Não aconteceu, não, continua. Tem cativeiro, se você acompanhar a palavra durante a semana que nós tivemos aqui, Deus está falando essa semana inteira de soltura de cativeiro. Deus está falando a semana toda de mudança, de arrebentar trancas de ferro, de quebrar grilhões, de tirar prisões. Olha onde o Senhor está caminhando e eu não programo a palavra. Eu peço a palavra ao Espírito Santo. Eu não programo nada disso que está aqui. O Senhor, eu falo, Senhor, qual é a palavra? A palavra que o Senhor me der é a palavra que eu vou trazer aqui. Porque quem fala comigo é o Senhor. Então quem comanda tudo na minha vida tem que ser Deus. Porque se for de mim mesmo, eu nem estaria aqui. Então o Senhor, ele vai dizer o quê? Nós temos que orar insistentemente, colocar diante do Senhor. Não ficar arrastando, meu Deus, eu não estou aguentando. Senhor, que você não está aguentando, Deus já sabe. Ai, Senhor, tá difícil. Isso é murmuração, isso não é oração. Isso aí é murmuração, não é oração. Ai, Senhor, tá doendo, ai, não sei o que, não. Isso aí é a gente murmurar. A gente murmura o tempo todo. O que Deus quer? Uma atitude de oração, caminhar diante do trono do Senhor. Eu sempre falo, você precisa de quê? De um general, daquele que vai à frente da batalha? O que você está precisando hoje? De um pai, de um colo de um pai? Você está precisando hoje de quê? Daquele que vai te colocar na mesa? Você vai comer com ele, olhando nos olhos dele? O Senhor, ele é tudo isso na nossa vida. Se você está na dependência do Senhor, o poder de Deus é sobre aquele a quem busca o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, procurando alguém cujo coração é todo dele. Coração é pensamento, é sentimento, é o que eu penso, é o que eu sinto. E se o meu pensamento, o meu sentimento estiver totalmente voltado para o Senhor, não tiver outro Deus além dele na minha vida, eu não colocar todo tipo de ídolo como dinheiro, pessoas, relacionamentos, carreira, nada, se nada disso estiver na frente de Deus, você pode ter certeza que esse juiz se levanta e o Senhor, ele julga a sua causa. Né? Tem até um louvor que fala, julga a minha causa, meu Senhor. Né? Acho que é Michele Nascimento que canta. E eu louvava tanto esse hino numa época de muita perseguição, de muitas situações, né? E eu louvava e eu tinha certeza. E o Senhor se levantou, Deus agiu, Deus entrou com providência. Nós não podemos sair para discutir. O tempo que você sai para discutir com o adversário, você já perdeu. Se você é servo de Deus, você não tira pergunta, você não sai resolvendo nada com as suas próprias mãos. Se você é servo do Senhor, você coloca diante dele, né? A Tatiana está falando, ele precisa ver graça em nós, sim. Né? Sim. E não adianta eu falar assim, enquanto você fica sentado, chorando, falando que tá doendo, falando que tá difícil, não vai acontecer nada. Deus já sabe que tá difícil, ele precisa ouvir dos seus lábios o que você precisa. Deus hoje quer enviar a justiça dentro do seu lar. O Senhor hoje quer trazer, se Deus trouxe essa palavra aqui, é porque realmente o Senhor está trabalhando nela. Deus não lança, a Bíblia diz, não tem. A palavra que ela é lançada, ela não volta vazia.
Essa palavra está penetrando em várias camadas hoje, né? Em várias esferas para cumprimento daquilo que ela mesma está trazendo. A palavra de Deus, ela cumpre. Não é só eu chegar, você não está aqui de manhã ouvindo. Ah, meu Deus, eu vou... Não, você está aqui porque você tem fé. Se você está aqui ouvindo é porque você tem fé e crê. Então o Senhor, ele quer entrar com justiça dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua família. E o Senhor não quer que nós tenhamos medo de pedir. Essa mulher era um adversário que estava sobre ela. E nós temos um acusador, um adversário que tenta molestar o tempo todo, tenta perturbar o dia todo, ele o tempo todo acusando. Então nós precisamos estar no joelho, nosso adversário é Satanás, é o inimigo de nossas almas. Se alguém pensa mal contra você, não entra contra essa pessoa. Primeiro você repreende o espírito imundo que está usando essa pessoa. Há um espírito maligno por trás, porque a palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, né? Não é contra a carne e sangue a nossa luta. Então, se você tem passado por situações, se o adversário tem instigado pessoas contra você, o Senhor vai se levantar. E aí você não tem que ficar no seu coração pensando, ai Senhor, vai lá e mata. Não, isso não é pedir justiça, não. Isso aí não é pedir justiça, isso é oração ao contrário. Isso é coisa tenebrosa, terrível, não. Pedir justiça é falar com o Senhor. Deus, eu coloco essa causa diante do Senhor. Que o Senhor veja e o Senhor julgue segundo a tua vontade. Não eu levantar minha mão, pedir justiça, não tem nada disso que a gente vê por aí, não. Eu começar a amaldiçoar, vai lá, mata, isso não, isso aí não é de Deus, não. Porque imagina só, você é filho de Deus, eu também sou filho. Imagina eu começo a pedir contra a sua vida, não. Quem conhece a situação e vai resolver é Deus. Deixa na mão de Deus. Aquilo que fica na mão de Deus não está no lugar errado. Não perde tempo, não há perda de tempo em nada que está na mão do Senhor. E hoje eu tenho certeza que sobre essa palavra, a qual o Senhor liberou nesta manhã, eu tenho certeza que o Senhor está entrando com providência na sua casa, Ele está entrando com providência na sua causa que precisa ser julgada pelas mãos do Senhor. Se você tem fé para crer que Deus ele está falando e que essa palavra vai se cumprir, você toma posse. Por quê? Porque há uma necessidade do Senhor justificar os filhos para que o nome dele seja glorificado. Chegou aquelas mulheres diante do rei Salomão. Uma dormiu, matou o filho, né, que nasceu ali próximo. Uma dormiu em cima do filho, o filho morreu. Ela pegou o filho da outra que estava perto dela, enquanto a outra dormia, tomou o filho da outra e ela falou com o rei Salomão. Ela pega esse menino e chega diante do rei Salomão e ela faz o quê? Ela falava que o menino é dela. Como não tinha como o rei saber se o menino era dela ou não, o que ele faz? A Bíblia diz que ele foi o mais sábio, né, que a terra já viu. Ele vai lá e pede, né, um dos guardas para trazer uma espada. E ele falou assim, divide a criança no meio. Mas por quê? Porque com a sabedoria que Deus deu a ele, ele sabia que quando a espada viesse perto da criança, a verdadeira mãe, ela queria o bem da criança. Então o que ela ia fazer? Ela abriria até a mão da criança para ficar com a outra, mas ela não ia querer que a criança morresse. Então quando a espada vem, o guarda vem para poder, né? Ele não ia matar aquela criança, provavelmente que não. Era para ser revelada a verdadeira mãe. Na hora que a espada chega e ele fala, divide a criança ao meio, aí a mãe fala, não pode deixar. Ele falou, não, então entrega para ela que é a mãe. Isso é a sabedoria de Deus. Ele julgava causas, né? Então, o Senhor Deus, ele é assim. Né? Eliane está perguntando aqui, é certo nos afastar do que nos faz mal? Não. O difícil, Eliane, é ficar com o coração magoado. Nós não podemos ter mágoa no coração, entendeu? Nós não devemos cultivar mágoa de nada e de ninguém, né? Vai ter coisas que Deus vai te afastar. Vai ter pessoas que... A Bíblia diz, no possível tenha paz com todos. No que depender de você, tenha paz com todos. Ou seja, se esforça para ter paz. Mas se da outra parte não tem paz, não há o que você fazer. Mas você não pode guardar mágoa, raiva e ira. Não. O que você deve fazer é o quê? Manter o seu coração limpo e seguir a sua vida. Porque o Senhor, ele conhece e ele sabe quando é da nossa parte e quando não é. Vai ter coisas que não vai ter como. Vai ter situações que não vai ter como. Vai ter paz que não vai depender só de você. Porque tem um texto na Bíblia que fala, eu falo pela paz, eles temem pela guerra. Vai ter pessoas que você vai querer paz com elas, mas elas não vão querer. Mas é sobre isso e tá tudo bem. Vida que segue.
Porque não é... Aí eu falo de paz, às vezes o que vai acontecer? A maior paz que eu preservo na minha vida é viver dentro daquilo, no fazer o... Porque nós fazemos muito pouco para Deus, nós conhecemos muito pouco da palavra, nós vivemos pecando o tempo todo. Mas se eu sei que uma situação que eu sempre estiver junto vai me levar a pecar, vai me levar a fofocar, vai me levar para o caminho errado, o que a palavra de Deus... Eu vou te responder baseado na palavra. O que a palavra de Deus vai dizer no Salmo 1 que nós estudamos aqui? A Bíblia diz que feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Nós não devemos nos assentar na roda daquele que escarnece. Não se detém no caminho de pecadores, os pecadores precisam de receber a palavra. Se deter, ficar no caminho deles. Em vez de você passar e pregar, aí você vai e fica. Quando você pensa que não, você também está fofocando, você também está caluniando, você também já se perdeu. Entendeu? Então, assim, a gente tem que perdoar a todos, mas vai ter certas atitudes que você não vai ver mudança. E se não houver transformação, a gente tem que saber conviver, saber viver aqui embaixo, porque não é fácil. Vai ter situações que não vai ter mudança, porque não vai depender de nós. E vai ter mudança quando houver decisão. Até que essa mudança chegue, até que Deus trabalhe, até que aconteça dessa forma, nós precisamos nos resguardar para que nós venhamos continuar cumprindo a palavra. Sem mágoa no coração, sem ira, sem ódio, sem nada. Mas fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Porque muitas coisas o inimigo ele traz para entristecer. Então, o que essa mulher ela pediu? Julga a minha causa contra o meu adversário. Nós temos um adversário que ele fica com o tempo todo com a arma apontada para o nosso peito. Se você olhar para ele desse jeito, você vai orar. Se você olhar para ele desse jeito, você vai falar, não, eu preciso estar em oração. O adversário ele anda bramando como um leão, diz a palavra, procurando alguém o quê? Para tragar. E ele procura alguém o tempo todo para tragar. Ele procura o tempo todo alguém para destruir. Então, se nós não mantivermos a nossa vida de oração, a gente não suporta. A gente não consegue vencer as batalhas. E essa palavra no dia de hoje vem para que nós venhamos entender que Deus ele é juiz, julga a causa dos escolhidos e que o Senhor Jesus ele nos quer onde? Dobrados diante dele em oração insistente. Oração que é constante. É o tempo todo em constância de oração. Um dia eu oro, outro dia não. Mas aqui tá difícil. Tá difícil, tá ficando difícil. Aí que a gente tem que orar mesmo. Jejua, ora, abre propósito, né, com o Senhor, né? O Senhor te convidar num propósito, cumpre. Ora, coloca diante de Deus. Mas eu já fiz de tudo, fez nada. Às vezes a gente nem usou as armas que a gente tem e a gente tá falando que fez de tudo. É desse jeito que a gente faz. Usa as armas que o Senhor te deu. Quais as armas que estão na palavra? Lá no capítulo, lá em Efésios, capítulo 6, se não estou enganado, 10, você vai ver falando sobre a armadura de Deus. Nós temos que estar vestidos da armadura de Deus, para que nós venhamos resistir no dia mau. Tomai sobre vós toda a armadura. A armadura de Deus são várias partes ali. E você precisa estar vestido dela para no dia mau você, o quê? Não sucumbir. Não esmurecer. Não ficar com o pensamento, Deus não está me ouvindo. Como assim Deus não está ouvindo, gente? Você está andando, caminhando, né? Tá aí, o Senhor está falando com você. Deus, você olha para a planta, o Senhor fala. O Senhor preparou um dia maravilhoso. Depende, a Bíblia diz que né, se os nossos olhos forem bons, né? Tudo vai ser, mas se eles forem maus, o resto tudo vai estar em treva. Se você começar a olhar, mas o país está assim. Mas o dia está nublado. Não sei o quê. Pronto, acabou seu dia. Coloca diante de Deus a palavra da verdade. Se apresenta em oração, orando a palavra. Senhor, aqui está escrito isso, isso e isso. E eu não estou te cobrando, eu estou te lembrando que o Senhor disse na tua palavra. Ora a palavra. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia, seu trabalho. Que Deus ele venha colocar no seu coração certeza de que o Senhor é o seu juiz, está à sua frente e está julgando essa causa. Se você crê que o Senhor está julgando a sua causa, toma posse. Porque por muito tempo, essa mulher clamou. Tem causas que ficam muitos anos. A gente fica ali, né? Faz, Senhor, faz, mas chega o dia que Deus responde. E hoje, se você tomar posse, pode ser o dia de resposta na sua vida. Amém? Um bom dia, boa quinta-feira, aproveita a sua quinta-feira, tira momentos de oração, né?
Coloca a sua vida diante do Senhor, purifica sua mente, presta atenção nos chamados que o Senhor tem te conduzido aí, coisas que o Senhor vai te conduzir durante esse dia a fazer. Fica diante da palavra, diante do Senhor, tá? Porque aí é igual a Tati fica rindo de mim, que eu falo assim, fica em paz, fica em paz. Nós não temos que perder a nossa paz por causa de nada e nem ninguém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.